Que esperança é o que você tem dentro do seu coração. Que Deus te abençoe. Amém. Leve esperança. Leve esperança. Eu levo esperança. Você leva esperança. Nós levamos esperança. Esse é o tema de missões mundiais para esse ano de 2016. A cada ano eles desenvolvem um tema. E esse ano, o ano passado, eles desenvolveram, eu tenho um chamado, e esse ano, leve esperança. Mateus capítulo 12, de 18 a 21, diz assim: Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Ele não discutirá, ele não gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória, a justiça. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Quando era pastor, quando eu pastoreava uma igreja no Rio, em 1996, nós estávamos fazendo, naquele tempo havia muito disso, nós estávamos fazendo uma programação nas ruas que chamávamos de ar livre. E quando acabou aquela programação, uma moça me procurou. E ela disse: o senhor que é o pastor da igreja? Eu falei: sim. Eu queria ter uma palavra com o senhor baseado nisso, tudo que o senhor disse aí agora. E ela começou a me contar a sua vida. E ela disse: olha, eu uso drogas, eu me prostituo, eu tenho uma vida totalmente torta. E eu tenho uma pergunta baseada exatamente no que o senhor falou. O senhor acha que ainda existe esperança para mim? Existe esperança para mim, pastor? O que o senhor me diz? Uma pessoa assim como eu, totalmente torta, totalmente uma pecadora, uma pessoa errada na vida. E nós conversamos com aquela moça, oramos por ela, ela começou a frequentar a igreja, e mais ou menos 96, mais ou menos em 98 ou 99, ela entra no gabinete e ela diz para mim assim: pastor, o senhor lembra daquela nossa conversa lá na praça? Lembro. Eu vou responder para o senhor: há esperança sim, houve esperança para mim porque eu fui resgatada. Mas o que eu quero compartilhar com você nessa noite é que a história inquietante dessa jovem, ela não é a única. De uma ou outra maneira, ela representa a história de muitas pessoas por esse mundo afora. Muitas pessoas nesse momento estão passando por depressões, por opressões, diante das mais variadas ou dos mais variados problemas ou situações problemáticas da vida. Pessoas que em meio às suas angústias, elas se perguntam: existe esperança para mim? Existe esperança para o meu coração atribulado, para a minha angústia, para o meu problema? Jovens, com a sua vida confusa, com uma vida irregular que busca com ansiedade melhorar o seu mundo interior. Ou adulto que necessita preencher aquele vazio, aqueles casais que nesse momento estão passando por dificuldades e um pergunta para o outro: será que existe esperança para nós? Talvez você tenha um amigo, uma amiga em algum lugar, talvez na sua faculdade, talvez no seu trabalho, se perguntando: será que existe esperança para a minha vida? Leve esperança. Isso me faz lembrar daquela famosa oração daquele frade católico que nasceu na Itália, que a igreja católica
chama ou reconhece como São Francisco de Assis. E Francisco de Assis, ele tem uma oração. Na sua oração ele diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. E ele continua na sua oração, e lá no final ele diz: Senhor, que eu não busque ser consolado, mas consolar. Que eu não busque ser compreendido, mas compreender. E que eu possa ensinar o perdão. Isso é levar esperança para as pessoas. Aquele navegador, o navegador famoso que viajou quase todo mundo, de nome Amir Klink, ele disse o seguinte, quando ele foi perguntado se ele não teve medo durante as suas viagens, que ele passou por muitas situações difíceis em alto mar, e foi perguntado a ele se ele não teve em momento algum medo de naufragar. E a resposta daquele homem foi o seguinte: o maior medo ou o maior naufrágio é não partir em alguma direção, porque a viagem começa quando marcamos a data da partida. O maior naufrágio é quando não partimos. Você tem levado esperança às pessoas à sua volta? Você tem sido um instrumento de esperança para as pessoas que buscam esperança, que estão à sua volta querendo saber o que é esperança? Você sabe o que é esperança? Em Lucas 9, 23, Jesus usa uma frase desafiadora. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me. Quando eu falo em levar esperança, eu estou falando que eu preciso abraçar um novo e radical estilo de vida que tem como primeiro passo ouvir o chamado de Jesus. Eu preciso ter coragem, uma coragem espontânea, para responder afirmativamente, conforme fez Levi. Você conhece a história de Levi, que está registrada em Mateus 2? Jesus estava passando, e ele encontra Levi sentado na alfândega. E ele diz assim: e passando viu Levi, filho de Alfeu, e disse-lhe: segue-me. E imediatamente Levi levantou-se e seguiu Jesus. Na nossa vida cristã, meus irmãos, tudo começa com uma convocação e uma resposta. Eu me lembro que, há 2 anos atrás, nós estávamos indo para o Rio de Janeiro, e na estrada nós encontrávamos muitos andarilhos. Muitos, eu não sei dizer para os irmãos quantos, mas toda hora, de tanto em tantos quilômetros, aquele homem vagando pela beira da estrada com aquela trouxa, né? E andando. E a Judite olha para mim, dentro do carro e diz assim: nossa, mas quanto andarilho, toda hora um andarilho. Ano que vem, quando nós estivermos nessa mesma estrada, indo para o Rio de Janeiro, eu vou trazer um montão de fardos, montão. E toda vez que você vê um andarilho desse, nós vamos parar, e eu vou lá falar com esse andarilho, e eu ouvindo ela, né? Falei: rapaz, será que esse negócio vai dar certo? E nós vamos evangelizar esses andarilhos. Chamado. Deus coloca no nosso coração o desejo, a vontade de falar para as pessoas: olha, tem solução para a sua vida, os seus problemas têm saída, há uma luz no fim do túnel, e os problemas, eles têm sempre uma resposta que se chama Jesus Cristo. Na estrada da vida, meus irmãos, quantas e quantas pessoas estão conforme aqueles andarilhos, andando de um lado para o outro? A resposta